Se algum irmão tem chegado com algum problema e quer colocar no altar do Senhor, faz favor, levanta o seu braço como eu estou fazendo, para que possamos ver. Estou vendo alguns braços levantados. Deus conhece cada assunto. E meu amado irmão, se vem chegado enfermo, doente, confia no Senhor, porque Ele é aquele que nos cura. Amém? Vamos também orar pela família da nossa irmã Graças, a nossa irmã partiu. Vamos orar para que o Senhor conforte também o coração dos seus familiares. Eu vou pedir ao nosso irmão Isaac que levante a sua voz ao Senhor nesta noite, pedindo a Deus por estes assuntos. Aleluia. É verdade, Senhor, o teu poder que é grande. Aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. E hoje tinha acordado com os meus amados irmãos falar sobre Herodes e sobre o censo. Todos nós fazemos o censo de vez em quando, não é? Respondemos àquelas perguntinhas todas. E hoje os censos têm, sobretudo, uma função estatística. Mas naquele tempo o censo normalmente existia porque existia uma desconfiança. O censo servia para aferir o valor dos impostos devidos a Roma e de uma coisa que era tão ou mais importante do que os impostos, que era o número de homens que cada povo podia providenciar para a guerra. Que quem diz a guerra diz para o serviço do poder central, neste caso de Roma. Então, meus amados irmãos, olhemos para o plano de Deus colocado neste lugar. Primeiro, Deus utiliza como instrumento as ideias, os mecanismos que os homens usam para os seus intentos. Deus também usa os mecanismos dos homens para que eles possam servir o plano de Deus. Amém? E então, o instrumento que Deus usa muitas vezes é tão simples como as coisas que nós usamos. Às vezes nós estamos à espera de coisas muito espetaculares. Como os pastores receberem a visita dos anjos. E Deus apenas utiliza um homem desconfiado a dizer, afinal, quantos é que eles são? Estão a pagar quanto? Impostos? Isto é pouco. Vamos lá ver quantos são. Toda a gente tem que ir fazer um censo, registar-se para eu saber quantos é que eles são. E meus amados irmãos, por causa disto, Jesus nasceu em Belém, porque senão ele teria nascido em Nazaré. O poder instituído, ou as autoridades terrestres, eles existem e dominam apenas por uma razão. Porque Deus lhes delegou esse poder. Se o irmão quiser perceber isso muito bem, leia com muita calma o livro do profeta Daniel. E Daniel explica isto muito bem. Tu tens autoridade porque quando Jesus fala com Pilatos, numa situação em que Jesus estava sendo acusado, Pilatos diz, olha lá para mim, eu tenho poder para matar, para não matar, tenho poder para fazer o que eu quiser. E Jesus diz, é verdade, tu tens. Mas tu não podias nada se o meu Pai não te desse tudo. A autoridade dos homens, delegada por Deus. E meus amados irmãos, agora, nesta altura, Deus utiliza esta autoridade, coisas simples e normais,
como uma reforma administrativa para melhorar a cobrança dos impostos e o conhecimento do número de homens disponíveis para as guerras. Deus usou uma coisa tão simples para que Jesus nascesse onde Ele disse que Ele ia nascer. O domínio. Deus continua a dominar através do homem, os seus planos e a sua palavra será sempre cumprida através do homem. Amados irmãos, para percebermos como Deus estava no controle de todas as coisas, isto só resultou porque houve aqui a conjunção de 3 fatores. A ordem do imperador, o tempo do nascimento e o lugar do alistamento. 3 fatores foram conjugados. Primeiro, o imperador mandou que toda a gente se fosse alistar. Segundo, Jesus nasceu exatamente naquela altura. Eles não podiam escolher quando é que iam se alistar. Eles tinham que ir naquela altura. E Jesus nasceu exatamente naquela altura. E em terceiro lugar, o lugar do nascimento. Lá em Miqueias, no capítulo 5 e no verso 2, fala acerca de Belém. E tu, Belém, Efrata, de modo nenhum és a mais pequena entre as milhares de Judá, porque de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, meus amados irmãos, Jesus nasceu em Belém. E mais do que isso, nós podemos ver também que Jesus nasceu em Belém porque Jesus era da descendência de Davi. Porquê que Jesus nasceu em Belém? Porque toda a gente se ia alistar à terra das suas famílias e Jesus, para ser o enviado de Deus, ele tinha que ser, segundo as profecias, da descendência de Davi. Então, como toda a gente foi à sua terra, Jesus também foi à terra da sua família. Estamos a falar de Belém da Judeia. Então veja, a ordem, o tempo e o lugar do nascimento, tudo foi feito de acordo com o plano de Deus. Deus utiliza coisas simples, coisas muito simples, para que os seus planos eles se cumpram. Algumas pessoas acham que Deus só faz coisas assim muito complexas e complicadas. E às vezes Ele faz, porque Ele tem poder para tudo. Outras vezes Ele usa as coisas mais simples para que os seus planos se cumpram. Amém. Olha, a viagem. Quem é que aqui gosta de viajar? Posso ver os vossos braços levantados? Quem gosta de viajar? Ok. Querem repetir a viagem de Maria? 128 km apenas. De burro a uma velocidade entre os 4 e os 7 km por hora. Vocês estão-se a rir? Vocês nem imaginam quantas pessoas fizeram esta viagem. Só tem um problema. E as senhoras vão avaliar isto muito melhor do que nós homens. Maria estava no final do tempo. E com aquela gravidez, eu não sei. Mas esta viagem não me parece que tenha sido muito fácil. Digo eu. Mas, se tiverem dúvidas, perguntem às irmãs. Não sei se alguma irmã viajou no final do tempo. Se viajou de carro, certamente tem uma vaga ideia. Se viajou de burro, tem mesmo a ideia. Olha, olhemos lá para o mapa. Nazaré até Belém, os tais 128 quilómetros. E quando nós olhamos para isto, nós podemos tirar aqui algumas conclusões. Fazendo contas, nós estamos a falar 20 horas a andar. Mas o burro não anda 20 horas seguidas, porque ele tem de comer e beber água e descansar. E se calhar a Maria teve que beber água e fazer outras coisas, porque eu acho que ela ficaria muito cansada daquela viagem. Se calhar mais vezes que o burro.
E o pobre do José, quando não parava por causa do burro, parava por causa da Maria. E se calhar às vezes parou por causa dos dois. Mas no meio de toda esta dificuldade eles chegaram a Belém. Amados irmãos, olhamos para isto e dizemos, como é que pode ser? Olha, naquele tempo era assim. Isto não era nada anormal para aquela altura. Nós hoje é que estamos habituados a coisas muito rápidas, mas naquela altura andava-se um pouco devagar. Depois de falar sobre isto, queria que fôssemos até Herodes. Eu disse que ia falar sobre Herodes e sobre o censo. Falámos sobre o censo, falámos sobre a viagem um bocadinho também para termos alguma ideia. E vamos agora falar sobre Herodes o Grande. Porquê Herodes o Grande? Porque existiam outros Herodes, nós já vamos ver a seguir, e este era distinguido por ser Herodes o Grande. Ele foi um grande construtor. Houve duas coisas que destacaram este homem. Uma delas foi os seus empreendimentos arquitetónicos. Ele fez construções enormes. Inclusivamente, ele reconstruiu o templo ou parte dele. Ele tornou-se rei dos judeus aos 36 anos e governou o país do ano 37 ao ano 4 a.C. Realmente, este Herodes foi grande, fez feitos muito grandes. Só que eu disse que ele se distinguiu por duas coisas. Vamos à segunda. A primeira distinguiu-se por coisas que ele fez ver. A segunda, pelas pessoas que ele fez desaparecer. Teria assassinado a segunda das 10 esposas, chamada Mariana. A sogra, Alexandra. Um dos cunhados. E agora vejam e não fiquem arrepiados. 3 dos seus filhos. E para uma pessoa assim, é complicado, não é? A morte de Herodes foi dolorosa e após uma doença estranha e prolongada. E porque este homem morreu de uma morte horrenda, tremenda, ele nos últimos dias da sua vida, ele viveu com um pesadelo constante na sua mente. Ele pensou, eu vou morrer, ninguém se vai lembrar de mim. Eu vou morrer e ninguém vai assinalar o dia da minha morte como uma coisa importante. Então sabe o que é que ele pensou? Ele, com medo de não ser lembrado à sua morte, convidou um grupo de ilustres a virem para junto dele e mandou secretamente que no momento da sua morte todos esses ilustres fossem mortos. Assim ia haver muita gente a lembrar a morte dele. Isto não aconteceu porque os filhos dele acharam que ele já não estava muito bem e deram a volta para que os seus soldados não executassem a ordem. Bem, para uma pessoa deste calibre, mandar matar as crianças como fez Herodes, parecia até normal. Era a forma dele pensar, de um rei sanguinário e inseguro, que de repente ouve dizer que nasceu um rei dentro do palácio dele, ele nem deu conta. Para ele isto seria normal. Este foi Herodes. E por causa de Herodes, foi necessário que José, Maria e o menino fugissem para o Egito. Porquê que eles fugiram para o Egito? Olha, se vocês acham que a fuga para o Egito foi uma forma ali arranjada para fugir a Herodes, eu quero dizer-vos que a fuga para o Egito foi planeada por Deus. Tanto foi planeada que foi profetizada. Alguém me ajude, por favor, em Oseias, no capítulo 11, livro do profeta Oseias, no capítulo 11,
E no versículo 1. Quem encontrar, por favor, ajude-me com a leitura. Se não encontraram, tem aqui, na revista atualizada, o texto à vossa descrição. Quem lê? Ninguém me quer ajudar hoje. Obrigado, irmã. Quando Israel era menino, quem é Israel? É o povo? É Jacó? É a descendência? Quem é este Israel? Bem, a verdade, Israel foi o nome que Deus deu a Jacó. Ele mudou-lhe o nome, disse agora vai ser Israel. Mas também Israel foi o nome dado ao povo. Mas também nós olhamos e vemos que das várias pessoas que nasceram, houveram pessoas que se destacaram. E Jesus, sem dúvida, se destacou dentro do povo de Israel. E agora é utilizada a expressão, quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei a meu filho. Jeremias 31 e no versículo 15, quem lê, por favor? Profeta Jeremias 31 e no verso 15. Temos outro voluntário para me ajudar? Encontramos aqui um texto que fala acerca da matança das crianças tão tristes. Mas sabe onde é que Jesus estava? Longe. Porquê? Porque ele continuou a ser protegido pelo Pai. Amém. Olha, Jesus foi alvo da proteção de seu Pai, Deus. A mostra da fidelidade e disponibilidade de José foi bem evidente diante de Deus. Vocês já perceberam a vida de José? José podia dizer, eu não tenho nada a ver com isto. Primeira coisa que ele tem que fazer foi levar uma senhora grávida para uma viagem daquelas. Segunda coisa que ele tem que fazer é chegar a Belém e ser metido em todo aquele cenário que se passou em Belém. De repente, foi a ele que foi revelado que devia fugir para o Egito. E ele levanta-se e diz, Maria, embora. É agora. Fugiram para o Egito. Eu não tive tempo, porque senão o estudo ficaria muito longo, para tentar fazer a reconstrução de uma viagem naquele tempo entre Belém e o Egito. Com uma criança nos braços, pequenina. Mas garanto-vos que era muito complicado. As profecias, elas se cumpriram. Deus disse e as coisas aconteceram. Jesus foi para o Egito. Bem, mas agora dá-se a volta de Jesus do Egito. Lá no Egito, José é avisado novamente. E, meus amados irmãos, eu gostava que nós percebêssemos que José, apesar de parecer que era aqui alguém fora do sistema, porque Maria era mãe de Jesus. José era apenas o marido de Maria. Mas grande parte deste processo passa por José enquanto o cabeça de casal. José tinha razões para abandonar Maria, mas é-lhe revelado que ele não deveria abandonar Maria. E ele aceita. José é quem recebe a ordem para ir para o Egito, e José é quem recebe a ordem para vir do Egito. Mas também nós encontramos que José sentia sobre os seus ombros a responsabilidade de proteger Jesus, de proteger a criança. E então,
quando ele é avisado que aqueles que procuravam a criança para o matar já tinham morrido. Vamos ler os textos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, e no verso 21 até ao verso 23. Mateus capítulo 2, do verso 21 até ao verso 23. Consigo ter mais uma ajuda? Ele será chamado o Nazareno. Olhemos aqui para os Herodes. Eu disse há bocadinho que mais à frente falaria. Herodes o Grande, que mandou matar as crianças. Depois o seu reino teve 3 sucessores. Arquelau reinou na Judeia, em Samaria e na Idumeia. Depois temos o Antipas, que ficou na Galileia, e Filipe II, que ficou numa outra região conhecida como a Bataneia. E agora, veja, ele ouviu que Arquelau reinava na Judeia, mas ele foi avisado em sonhos, receou ir para lá e foi para a Galileia, onde reinava Antipas. O receio que José tinha sentido fazia sentido porque quando Arquelau começou a reinar, logo no início do seu reinado, de uma só vez, ele disse: eu vou mostrar que tenho o mesmo sangue do meu pai. Ele só de uma vez mandou matar 3.000 pessoas. E José disse: se calhar não é o sítio melhor para nós irmos. E então ele foi para Nazaré. Amados irmãos, é verdade que a cidade de Nazaré, ela tem um contorno muito especial. E para nós entendermos um bocadinho daquilo que a Bíblia diz, nós precisamos de perceber qual era o nome daquela cidade em hebraico, porque há aqui um trocadilho com as palavras, e ele é feito na Bíblia muitas vezes. Quando nós chegamos aos profetas, nós encontramos que Jesus é muitas vezes apelidado do renovo. Vamos tentar perceber isto. O texto de que Jesus será chamado de Nazareno não aparece ipsis verbis, literalmente, nos textos no Antigo Testamento. Contudo, nós estamos diante de um trocadilho. Isaías capítulo 11 e no versículo 1. Ainda não querendo abusar da vossa paciência, ainda tem alguém que me possa ajudar, por favor? Isaías capítulo 11, versículo 1. Como um broto, não é? A tradução que a nossa irmã leu utiliza a expressão como um broto. Normalmente, a expressão utilizada é um renovo. Bem, a palavra rebento, renovo, ela, lá no Velho Testamento, é escrita como netzer ou netzeri. Esta é a mesma expressão, a mesma raiz, de onde vêm duas palavras. A palavra Nazireu e a palavra Nazaré. Nós olhamos para isto e tentamos perceber o significado do texto. A palavra Nazireu significa literalmente
florir ou florescer. No entanto, quando nós utilizamos a palavra, estamos nos referindo a alguém que é consagrado a Deus. Da mesma forma, a palavra Nazaré, que vem da mesma raiz, ela está ligada com a cidade, mas está ligada com o renovo, com o tal rebento. E agora diz que Jesus será chamado o renovo. Mas ao mesmo tempo, ele não é só o rebento, mas ele é aquele que é de Nazaré. E agora vejam aqui o trocadilho da mesma palavra, porque elas pronunciam-se da mesma forma. Nós também temos palavras em português que pronunciamos a mesma palavra e elas têm significados diferentes. Exatamente a mesma ideia. Então, quando está sendo apresentado um renovo, mas ao mesmo tempo aquele que vem de Nazaré. Deixem-me só ler convosco um outro texto. Zacarias, capítulo 6, e no versículo 12. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 6, e no versículo 12. É pedir mesmo muito? Temos alguém que me ajude, por favor? Obrigado. Um homem cujo nome é... Como é que Jesus era chamado? O Nazareno. Que vem do Natzer, de Nazareno, ou do Natzer, de renovo. O homem que o seu nome é renovo. Então, meus amados irmãos, quando nós chegamos a Mateus, ele diz, atenção, porque Jesus ele voltou de lá do Egito para Nazaré, porque diz que ele seria chamado Nazareno, que é como quem diz o renovo, que é como quem diz o habitante de Nazaré. Estão a ver o trocadilho? A expressão que nós encontramos aqui, para que se cumprisse, lá no versículo 23 de Mateus, que lemos há pouco, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Mas, irmãos, normalmente esta expressão não está ligada com uma repetição textual daquilo que foi dito, mas está ligada com uma repetição da ideia que foi dita. Dizendo isto de outra maneira, não é importante serem reproduzidas as mesmas palavras, é importante ser reproduzida a mesma ideia. Jesus realmente foi o renovo. Ele floresceu. E, meus amados irmãos, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos este florescer e nós queremos que Jesus Cristo possa florescer em cada coração. Brotando como um renovo, como aquele que se regenera, que traz vida em cada coração. Ele quer ser o renovo para a tua vida. Ele quer ser o renovo para ti. Jesus Cristo, Ele quer ser aquele que floresce nas nossas vidas. E a seguir à flor, o que é que vem? O que é que vem a seguir à flor? O fruto. Ele quer florescer para que possa ser produzido fruto dentro de cada um de nós. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. E nós vamos continuar com o estudo bíblico na próxima sexta-feira, querendo Deus. Estará connosco o pastor Fernando Soares e ele irá falar sobre a profecia do Natal. Bem, nós já falámos um pouco acerca das profecias que se foram cumprindo. O Natal está repleto de profecias. E na última sexta-feira deste ano, o nosso irmão Emanuel, ele irá falar sobre o primo. Jesus tinha um primo. Como é que se chamava? Como era? E sabe uma coisa? Há muito que falar sobre o primo. Não faltem, venham estar para ouvir a palavra de Deus e para também enriquecermos um bocadinho
com o nosso conhecimento sobre esta altura, que é uma altura tão importante, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos e irmãs. Como esta é a última sexta-feira que eu vou estar convosco antes do Natal, não queria deixar de desejar a todos um Feliz Natal. Está bem? Que o Senhor possa abençoar. Este Feliz Natal estende-se às vossas famílias. E para que o Natal seja feliz, é preciso que o Jesus que nasceu no Natal possa viver nos vossos corações. Que Deus ricamente vos abençoe.